Nós vamos abrir a palavra do Senhor. Hoje nós não vamos fazer uma exposição de apenas um texto, mas nós vamos fazer ao longo da nossa explanação de 3 versículos da palavra de Deus. Cada um desses versículos com um dos pontos da nossa mensagem nessa noite. E eu quero meditar nessa noite sobre esse tema que está colocado aí, 3 verdades que enchem o nosso coração de esperança. Vamos ler o primeiro versículo, que é Salmo 46. Salmo de número 46. Veja o que diz o versículo 7. Salmo 46, versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O versículo 11 vai repetir a mesma coisa. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Feche seus olhos, vamos orar. Peça que Deus fale ao teu coração nessa noite. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler, palavra que revela as verdades acerca do Senhor para as nossas vidas, verdades que trazem esperança ao nosso coração. Por isso, Deus, agora fale ao nosso coração através da tua palavra, para que a nossa vida seja vivida para a glória do Senhor e sempre tenhamos esperança em tudo e em todos os momentos do nosso viver. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. O profeta Jeremias, o chamado profeta chorão, ele num contexto de extrema dificuldade, de extrema miséria em que o povo de Israel estava vivendo, onde a cidade de Jerusalém estava desolada, os muros derribados, a cidade em ruínas, a miséria social havia tomado conta daquela cidade, daquele povo. O povo havia sido levado para o cativeiro babilônico, e o restante que havia ficado estava em miséria e desprezo. E Jeremias foi o homem levantado por Deus para ser boca de Deus naquela época, naquele contexto vivencial no qual o povo estava inserido. E Jeremias orava, chorava e orava, chorava e clamava, chorava e derramava o seu coração diante de Deus. Num desses momentos ele levanta diante de Deus e ele bate o mofo emocional, o mofo da sua vida, dizendo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele vai dizer que o que trazia esperança ao coração dele era Deus. As misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã na nossa vida. A fidelidade de Deus que se renova a cada manhã na nossa vida. O salmista Davi também, no Salmo de número 40, ele vai dizer: esperei confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um tremedal de lama e colocou em meus passos um novo caminho. Davi ele vai dizer: olha, eu esperei confiante no Senhor, e eu estava num tremedal de lama, eu estava afundando até o pescoço, mas Deus me tirou de lá, a esperança nele não falhou. Nós vemos também o Salmo de número 27, versículo 14, que diz assim: espera, pois, pelo Senhor,
tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Todos esses textos têm algo em comum, a esperança. E toda a esperança falada em cada um desses textos, ela tem um fundamento, ela tem um centro que é Deus. Deus é a razão da nossa esperança. Quando nós olhamos para o contexto de crise, de problemas os mais diversos, nós vemos que o único que pode nos dar esperança é Deus. Essa semana eu fiquei sabendo de alguém que deu cabo na sua própria vida diante do desespero, diante da angústia e diante do seu conflito existencial. Isso mexeu profundamente com o meu coração. Como nós estamos vivendo um tempo tão difícil, queridos. E como pessoas não têm tido esperança firme em Deus. E têm muitas vezes dado ouvido à voz da consciência ou do coração machucado, ferido, atribulado e desesperançado. Por isso eu quero trazer à memória, juntamente com o profeta Jeremias, aquilo que pode nos dar esperança. E eu creio que essas três verdades que nós vamos ver nessa noite, elas são fundamentais para que eu e você, quando passarmos pelos vales mais difíceis, até mesmo pelos vales da sombra da morte, não venhamos perder a esperança, não venhamos perder a capacidade de persistir, não venhamos desistir da nossa vida e nem de absolutamente nada. E a primeira verdade que eu quero compartilhar, ela está aqui no versículo 7, versículo 11 do Salmo de número 46, quando o texto da palavra de Deus diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Primeira verdade que enche o nosso coração de esperança é Deus conosco. Deus está conosco. Neste salmo, quando você o lê, a partir do versículo 1 até o versículo de número 3, de maneira metafórica, no sentido figurado, o salmista ele vai elencar aqui diversos problemas, e problemas que fogem à nossa capacidade de enfrentar e superar. Ele vai falar de tsunamis, ele vai falar de, ainda que a terra tumultue, ele diz, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ele vai falar de coisas que podem demandar contra a nossa própria vida. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que por 3 vezes ele vai trazer essa verdade que traz esperança para o nosso coração. Ele vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A vida não é fácil, é difícil, a vida é assustadora em muitos casos. Em muitos casos, as pessoas se sentem em solidão, medo. Em muitos momentos passam aflições e dificuldades de toda espécie. Portanto, uma tremenda diferença é saber que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra, aquele que tem na concha das mãos a água do planeta, aquele que era no princípio, que é e que há de vir, esse Deus que é onisciente, onipresente, esse Deus está conosco. E diz, eu creio que essa é a verdade mais profunda para o meu e para o seu coração. Você não está sozinho na sua caminhada. Você não enfrenta a solidão sozinho, você não enfrenta a depressão sozinho, você não enfrenta a aflição sozinho, você não enfrenta os vales da sombra da morte sozinho, porque o nosso Deus está conosco. Davi,
refletindo acerca disso, ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E se o Senhor está comigo, o Senhor dirige os meus passos. Jacó, neto de Abraão, pai da fé, provocou a ira de seu irmão Esaú, e ele teve que fugir do seu irmão. E ele fugiu para Padã Arã. E enquanto ele estava nesse caminho de fuga, ele parou, e ali ele fez de uma pedra o seu travesseiro, deitou para dormir. E enquanto ele dormia, ele teve uma visão de uma escada que unia terra e céus, e os anjos subiam e desciam por aquela escada, e ele ouviu que perto dele estava o Senhor. E o Senhor disse: eu sou o Senhor, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Deus, naquela visão, ele se revela a Jacó, dizendo: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de teu pai. E ele diz: olha, eu estou contigo e eu te guardarei. E se a gente lembrar, Jacó estava fugindo, Jacó tinha feito coisas erradas. No entanto, Deus se apresenta para ele e diz: olha, eu estou com você. E Jacó acorda do sono, e ao acordar do sono, ele vai dizer: na verdade o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E ao lugar da cidade que outrora se chamava Luz, ele deu o nome de Betel, porque Betel quer dizer casa de Deus. Quando ele vê a presença de Deus, ele vê a proteção, ele vê o cuidado. Queridos, a presença de Deus, ela é protetora e abençoadora, porque ele vai dizer: eu não te deixarei e eu não te desampararei. Agora o Salmo 139 é o salmo da presença inescapável de Deus. O salmista havia pecado, ele havia adulterado, e ele, refletindo acerca de Deus, ele vai dizer: Deus, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. O Senhor penetra os meus pensamentos, o Senhor esquadrinha o meu andar. A minha palavra ainda não chegou à língua, e o Senhor sabe, conhece toda ela. E aí ele vai nos dizer: Senhor, para onde eu posso fugir da tua face? Para onde ausentarei do teu espírito? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu entrar nas trevas, as trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. E é interessante que esse salmo da presença de Deus, ele chama a atenção para um outro aspecto da presença de Deus, não só da presença abençoadora e protetora, mas por um outro lado, nós vemos aqui no Salmo 139, a presença corretora, disciplinadora de Deus. E ele vai terminar o salmo dizendo para Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É como se o salmista olhasse para a onisciência e agora a onipresença, vendo que Deus está ao seu lado, e não tem como ele fugir dessa inescapável presença de Deus. Ele então diz: Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e perdoa-me e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, Deus está conosco. Deus nos conduz para algumas situações improváveis, que naqueles momentos, nessas situações improváveis da vida, a impressão que dá é que Deus não está caminhando conosco.
Por exemplo, Moisés estava com o povo de Deus, o povo que havia saído do Egito, e ele foi conduzido por Deus para um beco sem saída. E a Bíblia diz que foi Deus quem conduziu o povo para aquela situação. E o povo então ficou à frente o Mar Vermelho e atrás o exército de Faraó. E o que fazer? E então Moisés ora a Deus, clama a Deus, e Deus vai dizer: por que clamas a mim? Por que você está clamando? Diz ao povo de Israel que marche. Mas como assim marchar? Se à frente é o mar, se o povo entrar no mar, morre todos. Se o povo voltar atrás, morre debaixo do exército, da espada do exército inimigo. Mas ele diz ao povo, ordena ao povo que marche. E naquele momento, quando Deus diz: olha, manda o povo marchar. E quando o povo estava em frente ao mar, Deus diz: agora estenda a vara sobre o mar. E o mar se abriu ao meio, e o povo pôde passar a seco. E naquele caminho, Deus se faz presente para dizer para Moisés: Moisés, eu tirei o povo do Egito, e eu estou com o povo agora nessa caminhada, até que o povo chegue à terra prometida. Deus colocou uma coluna de nuvem durante o dia, e Ele colocou uma coluna de fogo durante a noite. Assim, Ele mostrava a presença guiadora e protetora dEle durante o dia, através daquela nuvem, e durante a noite, através daquela coluna de fogo. O povo tinha consciência do Deus conosco. O Deus que no deserto fez jorrar água da rocha. O Deus que no deserto fez com que maná descesse do céu para alimentar o povo. O Deus que fez com que as sandálias do povo não se desgastasse e que a roupa não se desbotasse. Deus conosco é o Deus que guia o povo rumo à terra prometida e o guia com dignidade. Mesmo diante de situações as mais improváveis. Por isso, queridos, nós temos que olhar para essa verdade, de que Deus, Ele está conosco. E quando nós percebemos a presença dEle, nós vamos perceber o cuidado dEle, a provisão dEle. Quantas vezes o povo murmurou no deserto? Mas Deus, em todos os momentos, estava assistindo e cuidando desse povo. Martin Luther King Jr., ele diz: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente a qualquer jeito, porque Deus está conosco. Ou seja, não desista. Continue. Avance. Continue a sua caminhada. Apesar dos pesares, apesar das circunstâncias, nós precisamos continuar avançando, apesar do Mar Vermelho, apesar do exército de Faraó, apesar das tsunamis, apesar das águas estar tumultuando e espumejando, e os montes se abalando. Não podemos perder a esperança. Salmo 42, quando o salmista vai falar acerca disso, ele vai dizer: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Narrando o nascimento de Jesus, o evangelista Mateus citou a profecia do Velho Testamento e disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Em Cristo Deus está conosco, porque quem vê Jesus vê o Pai, porque Jesus e o Pai são um. E é interessante que Jesus morreu na cruz. Jesus ressuscitou de entre os mortos.
Ele apareceu aos seus discípulos e ele disse aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos, essa é uma grande promessa para o meu e para o teu coração, para a gente não perder a esperança nunca. Deus está conosco. Amém? Segunda verdade, está em João no capítulo 14, versículo 16 e 17. João 14, versículo 16 e versículo 17. Olha o que o texto da palavra de Deus vai dizer: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós. Segunda verdade que deve encher o meu e o seu coração de esperança é Deus em nós. Deus conosco e Deus em nós. Deus não só caminha ao nosso lado, mas Deus caminha em nossa vida. Ele habita a nossa vida, é o que o texto de João está dizendo. Qual que é o contexto desse texto? Jesus, ele estava prestes a deixar os seus discípulos, seria morto, crucificado, ressuscitado, subiria aos céus. E os discípulos estavam com os corações preocupados, turbados. Então, o versículo 1 do capítulo 14 de João vai dizer: não se turbe o vosso coração, não fique preocupado, não fique angustiado, porque eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eis que eu vou enviar o meu Consolador, o Espírito Santo, e Ele vai habitar em vocês, Ele vai estar em vós. Queridos, todo cristão, todo homem que é nascido de novo, hoje nós estávamos falando dessa verdade aqui na escola dominical, todo aquele que é nascido de novo, ele é batizado com o Espírito Santo de Deus. Aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da vida, é santuário do Espírito. Ele é batizado pelo Espírito Santo de Deus. E a partir de então, ele caminha sendo templo de Deus, sendo a habitação de Deus. E queridos, uma das coisas grandiosas disso é que esse Espírito que habita em nós, que está em nós, ele é extremamente importante para a nossa vivência. É o que vai fazer a diferença na nossa vida, porque é o Espírito Santo que vai realizar todas as coisas, tanto na questão salvadora, quanto nas outras questões que vão envolver a nossa vida, o enfrentamento das adversidades e também o enfrentamento das tentações, do pecado. Toda a nossa vitória vai depender da ação do Espírito Santo de Deus em nós. É por isso que Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É por isso que Paulo também, quando escreve aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Essa é uma verdade que enche o nosso coração de esperança, porque a presença de Deus em nós garante a nossa vitória contra nós mesmos, contra a nossa natureza pecaminosa, contra aquilo que vai produzir as obras da carne. Quando Paulo diz lá: andeis no Espírito e jamais satisfareis os desejos quase incontroláveis da carne. O Espírito Santo que habita em nós, no lugar da vivência escravagista da carne, ele vai então operar em nós e produzir o fruto dele na nossa vida, que revela
a nossa vida na presença de Deus. É o Espírito, queridos, que aplica a obra redentora de Cristo na nossa vida. É o Espírito quem nos consola. Como diz o texto, Ele é o nosso Consolador, Ele é o Paráclitos de Deus, Ele é o outro Consolador, porque é o outro como Deus Pai, é o outro como Deus Filho, que se revela na Bíblia, lá em 2 Coríntios 1:3, como Deus de toda consolação. O Espírito é o nosso Consolador. Está triste? Está com a alma angustiada? Ore a Deus. Porque no momento que você orar a Deus, e nem tiver palavras para falar com Deus, porque muitas vezes o coração fica tão arrebentado, tão pressionado, tão angustiado, que nem palavras tem para dizer para Deus. Aí a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, nesses momentos da nossa fraqueza, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na nossa fraqueza, Ele assiste-nos em nossa fraqueza, e Ele intercede por mim e por você. Ele nos ensina a orar, e Ele clama a Deus com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo não só consola o nosso coração, não só nos anima diante das tristezas e das fraquezas da vida, mas o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Diz o texto aqui que nós lemos que Ele ensinará todas as verdades de Deus e nos fará lembrar de tudo quanto Jesus nos ensinou. É o Espírito que nos conduz na vereda da justiça, é o Espírito que nos conduz no caminho do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Porque a palavra de Deus é usada pelo Espírito para nos conduzir na presença dEle. É o Espírito Santo quem nos santifica, produzindo em nós o fruto dEle, que é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o Espírito Santo também que capacita cada um de nós a enfrentar as lutas da vida, mas nos capacita também a servir a Deus. E Ele nos capacita habilitando cada um de nós, dando a cada um de nós dons espirituais, para que possamos servir ao próximo através das habilidades dadas por Deus, e servir a Deus e ao reino dEle através dessas habilidades. E o Espírito Santo não só ensina, não só santifica, não só capacita, mas o Espírito Santo também nos dá poder. Todos os recursos necessários do Espírito para nós realizarmos a tarefa de Deus, Ele nos dá. E toda a capacitação e o poder necessário para enfrentamento de todas as situações da vida, Ele também nos dá. Poder é o dinamis de Deus. O poder de Deus é que nos faz forte. É o poder de Deus que multiplica as forças quando não existe força. É esse Deus que faz forte o cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Ele nos alimenta espiritualmente, nos alimenta também emocionalmente, fortalecendo o nosso homem interior para que nós vivamos a caminhada da nossa vida sem desistir. Querido, eu quero que você me ouça agora. Esses dias atrás eu falei e volto a repetir: nos dias de aflição, nos dias de angústia, não ouça o teu coração, não ouça as vozes da tua consciência, não ouça as vozes das suas emoções, ouça a voz do Espírito de Deus que habita em você. Porque a voz do coração, a voz das emoções, pode levar você para caminhos terríveis e destruidores. Lembre-se, Deus está conosco. Lembre-se, Deus
não apenas está conosco, Deus está em nós. Ele habita em nós. E a terceira verdade, para nós concluirmos, está em Romanos 8, versículo 31. Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeira verdade, Deus conosco. Segunda verdade, Deus em nós. Terceira verdade, Deus por nós. O apóstolo Paulo, ele sofreu privações, foi perseguido, foi injuriado, caluniado, humilhado. Ele levou uma quarentena de chibatadas menos uma. Ele foi apedrejado e tido como morto, e foi arrastado para fora da cidade em Icônio. Ele teve que fugir de um cesto no seu primeiro ministério público. Ele foi picado por víboras, ele passou necessidade, ele passou perigo no mar, ele passou perigo nas estradas, ele passou toda sorte de sofrimento. Ele diz no capítulo 8, versículo 18, que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória a ser revelada em nós, porque ele vai dizer, agora no versículo 31, à vista destas coisas, que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus luta por nós. Nunca esqueça naquela batalha, onde o rei avisa, olha, nós vamos destruir tudo, e a Bíblia diz que o rei de Israel mandou dizer ao rei da Síria, olha, o nosso Deus vai pelejar por nós. O nosso Deus, Ele peleja por nós. Quando Moisés estava frente ao Mar Vermelho, e atrás tendo o exército de Faraó, ele diz, não temais, e vede o livramento que Deus vai fazer no meio de vocês. Isso nunca será esquecido, porque o nosso Deus luta por nós. Paulo está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? A nossa grande preocupação é de ter Deus contra nós. Mas se Deus estiver por nós, nada será contra nós. E o que pode fazer Deus estar contra nós, agir contra nós? Não é o pecado que eu cometo, mas o pecado que eu cometo e não confesso. É o pecado não confessado que pode fazer Deus agir contra nós. Por isso, na nossa vida, queridos, nessa caminhada, para que nós tenhamos a esperança sempre do nosso coração, nós temos que caminhar em comunhão com Deus. Pecar, eu e você pecamos, mas não esconda o pecado de Deus. A Bíblia diz, filhinho, eu vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele perdoa os nossos pecados. Ele purifica-nos das nossas injustiças. Nós temos que viver em comunhão com Deus, porque em Cristo Jesus Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Por isso que Paulo está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é quem peleja as nossas pelejas. Deus é quem luta as nossas batalhas. Deus é quem carrega a nossa vida em seus braços, quando nós não temos condições de caminhar ou dar um passo sequer. Eu queria que você lembrasse dessas verdades nessa noite. Não pense nunca que você está abandonado. Deus está com você. Deus está conosco.
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Não permita que a tristeza, o desânimo, a desorientação, o pecado e o sentimento de fraqueza se instalem em sua mente, no seu coração. Deus está em você para consolá-lo, ensiná-lo, santificá-lo e capacitá-lo. E por fim, não tenha medo. Deus é por nós. Deus é por mim e Deus é por você. Que essas verdades da palavra de Deus possam encher o meu e o teu coração de esperança no mundo no qual nós estamos inseridos. De repente você veio aqui e sente fraco diante das suas lutas. Você se vê derrotado às vezes, algum vício que você tem, algum pecado que você insiste em largar e não consegue. Queria dizer que esse Deus conosco, esse Deus em nós, e esse Deus por nós, é capaz de fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, imaginar ou pensar. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Palavra viva, palavra eficaz, palavra consoladora ao nosso coração, porque fala do Senhor que está conosco, do Senhor que está em nós, do Senhor que é por nós. Por isso nós Te louvamos, Pai. Que essas verdades, ó Deus, sejam claras no nosso coração. Que essas verdades, ó Deus, alimente o coração de cada irmão, de cada irmã, de cada visitante que está aqui nessa noite. Que durante essa semana ele jamais possa esquecer, mas que ele sempre possa lembrar que não está sozinho, mas que tem um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que não desampara, um Deus que protege, um Deus que ama. Ó Deus amado, aplique a Tua palavra agora ao coração de cada pessoa que está na Tua casa, conforme apraz ao Senhor aplicar, para a glória de Ti mesmo, Pai, em nome de Jesus. Amém.